Boa tarde a todos. Quem quiser pode sentar aqui nas cadeiras da frente também. Sejam bem-vindos à Câmara de Vitória. Hoje nós estamos aqui para realizar uma audiência pública com o tema do Plano Viver Sem Limite, que tem o objetivo de disseminar as ações do Plano Viver Sem Limite, especialmente na área da acessibilidade, fornecendo meios e medidas apropriadas para que seja garantida às pessoas com deficiência a efetiva acessibilidade. Para começar os trabalhos, vamos passar para a composição da mesa. Eu convido o vereador Serjão, proponente dessa audiência. A senhora Alcione Zene de Oliveira Nascimento, consultora Pronatec, Viver Sem Limite no Espírito Santo e Minas Gerais, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos Humanos da Presidência da República. Representando a secretária de Assistência Social do município de Vitória, a senhora Anabel Araújo Gomes Pereira. Não chegou? Não chegou ainda. Representando o Banco do Brasil, Antônio Helder Brumati, que é o gerente de mercado da Superintendência do Banco do Brasil, do Espírito Santo. A Maria das Graças Loureiro, representante nacional da luta antimanicomial na Comissão Internacional de Saúde e representante do Espírito Santo na Secretaria Colegiada Nacional. A vereadora Neuzinha, e presidente da Comissão de Saúde e Assistência da Câmara. Para dar início à nossa audiência, eu passo a palavra ao vereador Serjão para fazer a abertura e o pronunciamento da saudação inicial dos membros da mesa, para depois assistirmos duas apresentações que serão feitas pela senhora Alcione e pelo Banco do Brasil. Queria pedir a todos que fossem se pronunciar, que não levassem muito tempo, a não ser os apresentantes, porque a nossa audiência precisa terminar às 16 horas, em razão da sessão extraordinária que vamos ter aqui na Câmara hoje às 16h30. Boa tarde a todos, senhores, senhoras, todos que estão compondo a mesa, nos ajudando nesse debate tão importante, que é discutir aqui um pouco do programa Viver Sem Limites. Estamos aqui contando com a preciosa presença e colaboração da Alcione, que veio de longe para nos dar subsídios, nos ajudar nesse debate. Nós temos aqui uma ação, Alcione, muito forte em prol das pessoas com deficiência. Essa Câmara, eu, a vereadora Neuzinha e os demais vereadores, temos ajudado muito nessa discussão, no encaminhamento de propostas, algumas propostas vinda deles, outras propostas vindo da promotoria, outras propostas vindo de nós mesmos, com experiências de outros estados, de outras cidades. Enfim, nós somos muito sensíveis a essa causa que merece tanto a nossa atenção. Hoje é uma população aí grande, né? Algo em torno de 20% aí da população, então nós não podemos fechar os olhos nem dar um tratamento que não seja o adequado, muito adequado para essas pessoas que tanto precisam, principalmente do poder público. Então, dessa forma, como já foi falado, nós temos sessão 16h30, uma sessão extraordinária para compensar quinta-feira, que teríamos sessão e não vamos ter por causa da Copa, então, na estreia do Brasil. Então, nós vamos antecipar a falta de quinta, vamos fazer a sessão hoje, e então vamos ser bastante sucintos. Então, eu já estou terminando e agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, desejando que a gente tenha uma boa tarde de encaminhamentos. Minha querida lá da igreja. Enfim, obrigado. Eu gostaria de convidar a senhora Alcione. Já vai falar? Então, deixa a vereadora Neuzinha também dar uma saudação. Vereadora, faz favor, dá uma saudação aí. Oi. Bom,
Quero cumprimentar e agradecer a oportunidade, né? Cumprimentar a todos da mesa, cumprimentar o vereador Serjão. Estou lendo o folder aqui, estou muito encantada. Nós somos da Comissão de Saúde e nós discutimos muito aqui a questão das calçadas em Vitória. E vamos fazer um plebiscito também. Depois eu estou passando um pouquinho dessa informação. Comecei a tentar colher essas assinaturas, mas é mais difícil, pessoalmente, né? Então, nós gostaríamos depois de dar uma oportunidade, se não for essa, não tem problema, mas a gente deixa aí a mensagem. Agradecer ao vereador Serjão por ter acompanhado a ideia, porque se a calçada é pública, o poder público tinha que estar fazendo essa manutenção para criar uma uniformidade. O deficiente ele tem muita dificuldade hoje de estar realmente caminhando nas calçadas. E essa história enquanto de quem é a responsabilidade da calçada, enquanto isso, é o deficiente que fica, é o deficiente visual, é o cadeirante, é o idoso que fica, né? Nós ficamos à mercê dessa situação. Então, parabéns, vereador Serjão, eu quero contribuir nesse momento e depois, numa oportunidade, deixarmos, né, essa demanda também para nós estarmos juntos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Eu quero agradecer também a presença da Graça Loureiro aqui conosco. Graça, que é uma militante antiga e assídua nessa área, para que ela possa também fazer sua saudação inicial. Graça, por favor. Só apertar o botão aí e falar. Isso. Boa tarde a todos e todas. Quero parabenizar o vereador Serjão pela oportunidade de estarmos debatendo temas de grande relevância para a pessoa com deficiência. E, em nome do Charles, dar uma boa tarde aí ao plenário, né, que tá bonito, e dizer que nós estamos sempre à disposição, porque faz parte da nossa vida estar debatendo políticas que venham beneficiar as pessoas com deficiência. E parabenizar a Alcione pela iniciativa dela estar trazendo esse programa a ser apresentado, e dizer que da importância, né, dos municípios estarem assinando esse acordo, né? E muito obrigada. Obrigado, Graça. Esse programa Viver Sem Limites é um programa do governo federal que vai ser explicado aqui, explanado pela companheira Alcione. E, dentro desse programa, existe o governo federal, concedeu, através do maior banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, uma linha especial para atender várias demandas das pessoas com deficiência. Então, por isso, o banco foi convidado também para estar aqui conosco, divulgando para todos que estão aqui, todos que nos assistem pela internet, todos os interessados na matéria, para que possam ter conhecimento. No papel da Câmara também aqui é divulgar esses benefícios para as pessoas. Muitas vezes as pessoas nem conhecem que existe isso. Então, o nosso papel aqui é divulgar o máximo de benefícios que possa vir a trazer, né, uma qualidade de vida melhor para as pessoas com deficiência. Então, está aqui o Brumati, gostaria que ele também desse a saudação dele inicial. Muito obrigado, Brumati, e a diretoria do banco, da área, que está aqui presente. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. De suma importância a participação não só do ente público, mas também como os entes privados nessa situação, né? Então, o Banco do Brasil está aqui à disposição de vocês. A linha que a gente vai apresentar é para complementar, né? Cada um escolhe o que quer de melhor para si e faz o complemento com recurso próprio, né? E, em conjunto com o governo federal, a gente coloca à disposição de vocês. Todas as agências nossas de todo o Estado estão à disposição para atendê-los. Aqui a nossa explanação, a Viviane vai apresentar para a gente a linha, né? É uma explanação curta, mas a gente pede que o quê? As pessoas que têm interesse, que procurem o Banco do Brasil, que vai estar sempre à disposição de vocês. E eu conto também com a divulgação de vocês também. Inclusive, não só em Vitória, mas como também em todo o Estado, se possível. Tá bom, Bruno, pode contar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu queria destacar também, agradecer a presença do staff ali do IPAJM, no Instituto de Previdência Estadual, tão bem representado ali pelas companheiras. Agradecer ao presidente, nosso companheiro Marçal, por ter pedido a vocês que participassem, tomassem conhecimento desse importante programa que nós temos. Então, encerrada as falas iniciais, vamos passar para o Isso, nesse primeiro momento,
Eu gostaria de convidar a senhora Alcione Zenes de Oliveira Nascimento para fazer a apresentação do Plano Nacional Viver Sem Limite. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Alciones, estou hoje como consultora da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mas estive aqui até novembro do ano passado por 8 anos no governo do Estado, colaborando com a área da pessoa com deficiência, no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, para mim, assim, é um prazer e uma honra aceitar esse convite do vereador Serjão para apresentar o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. Eu vou pedir a Fernanda ou alguém para controlar o tempo aí, porque eu vou tentar... Tá, Fernanda? Aí você vai de olho aí, porque são muitas lâminas, eu vou tentar... Bom, o Viver Sem Limite ele foi lançado em novembro de 2011, pelo governo federal, pela presidente Dilma. Ele tem 4 eixos que os compõem, né? Acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. E dentro desses 4 eixos, nós temos aí algumas ações, né, que o governo colocou para ele pactuar com os estados e municípios um sistema de cooperação financeira, de cofinanciamento nas áreas, né, para melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Pode passar. Então, no eixo acesso à educação, que é o nosso primeiro eixo, a gente tem uma meta aqui de 2011 até dezembro de 2014, com salas de recursos multifuncionais, escola acessível, transporte escolar acessível, o Pronatec, que hoje está na minha consultoria, vereador, né, que é o Pronatec Viver Sem Limite, que é muito importante, inclusive, os municípios fazerem adesão. Nós já estamos com adesão, os documentos encaminhados de 17 municípios. Precisamos... Vitória precisa também mandar, que ainda não mandou, né? Mas assim, os 12, 13, os 17 maiores municípios do estado, exceto Vitória, já está com tudo encaminhado para fazer essa adesão ao Pronatec Viver Sem Limite. Né? Porque o Pronatec, a gente já ouviu falar, que é a formação... nos cursos de formação iniciais, que são cursos de 160 horas, no mínimo, ofertadas pelo Sistema S ou por os institutos federais, né? E tem cursos também de 800 horas, que são os cursos técnicos, cursos gratuitos, com uniformes gratuitos, com ajuda para transporte, com ajuda para alimentação. Tudo isso é oferecido pelo governo federal. Eles compram as vagas dos cursos no Sistema S para oferecer à população. E o Viver Sem Limite, o diferencial, nós temos alguns diferenciais, né, para poder atender essa população, porque são 15 ministérios envolvidos e, com isso, 15 demandantes, né, que a gente chama de demandantes dos ministérios, e cada um olhando o seu público. O MDS, o público dele, o MTE, o público dele, e o nosso público da SDH, da Secretaria de Direitos Humanos, na questão do Pronatec, a pessoa com deficiência. Né? Então, temos o incluir, a educação bilíngue e o BPC na escola. Agora, eu vou falar rapidamente de cada um deles. Assim, eu entrei mais um pouquinho no Pronatec, porque eu acho que é a questão do momento. A gente precisa de qualificação para pessoas com deficiência. Os empresários estão aí com a lei de cotas tentando cumprir. Uma das justificativas é que não tem pessoas qualificadas, então o governo está oferecendo essa oportunidade de qualificação para as pessoas entrarem no mercado formal de emprego. Né? Então, Alcione, desculpe só te interromper, só para dizer que eu fiquei feliz, chegou aqui o Michel da Prefeitura, da área da 7GER, boa tarde, Michel. De trabalho e geração de renda, ligado a essas áreas de qualificação da Prefeitura. Então, chegou na excelente hora. Você está falando exatamente disso. Também queria destacar a presença do senhor Pedro Bassini, que é o presidente da PAI, né, nosso amigo de longa data. E dizer também que o CREFS também está aqui representado pela sua equipe ali. Qualquer pergunta, qualquer coisa, agradeço a presença de vocês. Tá, companheiro? Obrigado. Então, vamos lá, pode pular essa. O Pronatec,
que eu falei um pouco agora. Então, dentro do Ponatec Viver Sem Limite, que é o nosso foco aqui, o nosso público, foi garantida 150 mil vagas, num total de 8 milhões. A meta do governo federal é, no mínimo, conseguir essas 150 mil vagas aí, tomadas por pessoas com deficiências, qualificar pessoas com deficiência. Deixa eu passar. O transporte escolar acessível, que é o programa Caminho da Escola, o nosso estado recebeu, no ano passado, ano retrasado, acho que foi 2012, 9 veículos, né, distribuídos por alguns municípios. Claro, tem critérios. Quando a gente entra lá no site do MEC, tem critérios, óbvio, né, para os municípios se cadastrarem e receber os veículos. Até o momento, até hoje de manhã, quando eu entrei lá no Observatório do Viver Sem Limite, do governo federal, nós tínhamos 9 veículos já entregue aqui no estado, veículos acessíveis para transportar pessoas com deficiência. A escola acessível, que estão sendo, fica no MEC, no caso é o Ministério envolvido, né? 42 mil escolas atendidas, né, com novos materiais, dentro do PDDE, né, que é lá do MEC mesmo. Então, esse é um dos eixos dentro da educação. Pode passar. A educação bilíngue, que é o Letras Libras, que é uma coisa assim que deixa as pessoas até um pouco confusas, mas como é que é? Isso é curso de Libras? O Letras Libras é uma graduação, eu fiz questão até de colocar ali, é nível de graduação, a pessoa vai se tornar professor, tradutor ou intérprete, mas é a nível de graduação. Então, vai acontecer onde? Na Universidade Federal do Espírito Santo. Né? Isso já está sendo, ainda não está sendo ofertado, mas já está encaminhado. Faltam as contratações. No ano de 2013, foram 141 vagas para contratação aberta em todo o Brasil. E, em 2014, 75 vagas. Incluir. O incluir são 63 universidades federais com núcleos de acessibilidade. A nossa universidade aqui também foi contemplada, né? É um núcleo que vai ser criado dentro da universidade para tratar especificamente das questões pedagógicas e de comunicação. Né? É de acessibilidade, mas assim, menos as questões de rampa, que isso aí já tem quem faça, mas mais das questões pedagógicas e de comunicação, que é o nosso maior entrave hoje dentro das universidades e das escolas. Né? É ter intérprete, é ter material disponível adequado, né? É ter professores capacitados. Tá? O BPC na escola, para mim, é um orgulho, assim, eu nem tenho muito o que falar. 100% dos municípios do Espírito Santo fizeram adesão, estão capacitando, estão buscando, fazendo a busca ativa de pessoas com deficiência. Então, isso aí, eu considero assim, muito otimista, que está redondinho, está bacana aqui no estado. É o benefício de prestação continuada que a pessoa com deficiência recebe, né, quando ela tem impedimentos da vida diária dela, que ela não pode trabalhar, impedimentos, né? Que não podia, que hoje até pode, mas aí já é um outro mérito, uma outra questão. Mas é um benefício do governo federal. No eixo inclusão social, nós temos a meta do BPC Trabalho, as residências inclusivas, centro dias de referência e alterações do BPC, que são as normativas alteradas, né? Aqui as metas, 50 mil beneficiários do BPC inseridos na rede de serviços socioassistenciais. Que o BPC na escola, por exemplo, que é um benefício que a pessoa com deficiência de 0 a 18 recebe, ele tem, vamos dizer assim, critérios. Né? Hoje a criança tem que estar incluída, o seu Pedro está aí, né, para ajudar a gente aí nisso, tem que estar no MAPAI, por exemplo, mas ele tem que estar na escola regular também, né, para continuar mantendo o benefício, para continuar. Isso é uma forma, né, que, enfim, há muitas discussões aí, muitas falas, mas é uma forma da gente colocar essas crianças na escola, sabe? Tirar do confinamento, da superproteção, na maioria das vezes. Centros dia de referência. Cofinanciar 27 centros dias de referência, 1 por estado. O centro dia de referência, como é 1 por estado, aqui no nosso estado foi para Guarapari.
Guarapari é que vai ter o centro-dia de referência dentro do Viver Sem Limites. Aí eu sempre escuto a seguinte pergunta: por que não Vitória? A capital sempre tem que estar, né, na frente, é natural. Porque Vitória tem um centro de referência da pessoa com deficiência. Foi isso que, na época, a então secretária Ana Petroneto conversou com a gente. Não, Sônia, a gente já tem o centro de referência. Então, neste momento, a gente abre mão, né? Porque assim, vai poder fazer outros, até porque a demanda é grande, mas aí ficou com o Guarapari, que o Guarapari correu lá e conseguiu se cadastrar, e eles que vão pegar esse cofinanciamento. Residências inclusivas. Residências inclusivas são 200 residências inclusivas, com adesão de 154 municípios e 6 governos estaduais. O nosso governo do estado aqui fez adesão, se eu não me engano, foi para 6, que foi na secretaria, que era a minha secretaria, né, de Direitos Humanos e Assistência Social. E, a nível de município, foi o município de Linhares, que conseguiu 2 residências inclusivas, porque também fez a inscrição dentro do prazo, não perdeu o prazo, porque tem isso, tem prazo. Então, o município comeu mosca, já era. São 200. Não, são 200 para o Brasil inteiro. Linhares conseguiu 2, porque era assim, o município solicitava, aí era feita uma análise, bom, o município tem tantos mil habitantes, tantas pessoas com deficiência, não, 4 é muito, então vai 2, vai 1, e os critérios partiam por aí. Quantas pessoas com deficiência que pode atender? É muita gente. Eu não tenho esse número agora, mas posso te passar, vereadora, sem dúvida nenhuma, tá? Mas é assim, eu lembro que é bastante atendimento, essas residências. O número de pessoas para viver nela, que você está dizendo. Não, é porque eu confundi com o centro de referência, perdão. São de 8 a 10 no máximo. No máximo 10 pessoas dentro de uma residência. E é modelo de residência, não pode ser aqueles modelos antigos de orfanatos. Não, eles estão construindo, está em andamento. A gente está acompanhando. O eixo acessibilidade. Metas, Minha Casa Minha Vida 2, que hoje as moradias adaptáveis contratadas, 1.200.000, kits de adaptação instalados, 20 mil, porque a Minha Casa Minha Vida 1, ele tinha um percentual de unidades acessíveis, ou adaptáveis, vamos dizer assim, com condição de colocar porta de 80, um tipo de piso. Agora não, o Minha Casa Minha Vida 2, todas elas são adaptáveis. A pessoa pediu lá na hora de fazer o cadastro, identificou que é uma pessoa com deficiência, identificou o tipo de deficiência, ela já está, lá na construção dela já está sendo previsto isso, né? E aí depois o Banco do Brasil vai poder falar, inclusive, do financiamento das questões da adaptação, né? Centros de cão-guia. Isso aí é muito legal. São 5 centros de treinamento de cão-guia para o Brasil inteiro. E aí foi literalmente uma guerra. A gente só faltou sair no tapa mesmo na época. Tu imagina, o Espírito Santo é o primo pobre do Sudeste. Eu não gosto de falar isso não, mas é assim que funciona. E aí a gente entrou com a solicitação na época, traz para cá, e não me informaram nada, não me falaram nada. Eu vou para uma reunião em Recife e descubro que a gente tinha perdido para Muzambinho, em Minas Gerais. Pensa num siri na lata, fui eu. Eu falei, não, vão me mandar por escrito, não quero saber. Enfim, não me mandaram por escrito, mas aí passou-se uns 20 dias, eu fiquei sabendo, não, vai para o Espírito Santo, vai para Alegre. Eu falei, bom, então tá certo. Aí a gente está com ele em construção já, mais de 60% da obra pronta em Alegre. É um centro de treinamento de cão-guias, onde vai ter maternidade, vão para lá as matrizes, vão nascer os filhotinhos, e aí ali é visto qual que serve e qual que não serve, separado, treinado, porque é um processo muito caro. Sai em média de R$30 mil um cão desse. Então a gente precisa universalizar isso aí, né? Melhorar, porque não é todo mundo todo cego que gostaria de ter um cão-guia, mas, por outro lado, também os que gostariam, na maioria não pode ter. 99% não pode ter por conta dos custos. Então, isso é uma forma também da gente beneficiar.
Programa Nacional de Inovação e Tecnologia Assistiva, que são os recursos reembolsáveis, recursos para projetos de inovação, recursos não reembolsáveis, equipamentos de esporte, paralímpico executados. Centro Nacional de Tecnologia Assistiva, o microcrédito do Banco do Brasil e a desoneração tributária. O bebê ele vai falar daqui a pouquinho, né? Isso. É a Tânia que vai falar? Viviane que vai falar. Viviane. Pode passar. Centro Nacional de Referência e Tecnologia Assistiva é ligado ao centro de Campinas. Então, são núcleos. Vai ser núcleo a nível da Universidade Federal ligada ao núcleo de Campinas, né? Então, isso sim, já está acontecendo também. Minha Casa Minha Vida, que a gente já conhece, também com, como eu falei lá, 1.200 moradias, já estão realizadas, né, 837.993 adaptáveis contratada, ali estão os números de até abril, né, 2 de abril de 2014, mas a gente fez essa consulta hoje, quer dizer, a última atualização são esses números mesmo, mas eu fiz a consulta hoje no observatório e permanece aquilo ali. Pode passar. Centro Tecnológico de Cão Guia, eu já falei, pode passar. O eixo Atenção à Saúde. Atenção à Saúde é, assim, uma gama de coisas. Eu ouvi falar que são, assim, quase 80 ações dentro do Viver Sem Limite. O Centro de Referência e Reabilitação, o CER, implantação de 45 centros de reabilitação, centro especializado de reabilitação, 22 novos e 23 qualificações de serviços existentes, né, com aquisição de veículos, pactuação e aprovação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Oficina ortopédica, o CREF. Não, o centro não. O que foi feito uma pactuação com o CREFES, se eu estiver falando bobagem, você pode corrigir, né, da Praia da Costa, de Vila Velha, para como se fosse um upgrade, né? Então, assim, já tem obras lá sendo feitas, terminadas. A partir de janeiro, isso. Então, assim, foi feita a parceria, foi feita a pactuação do governo do Estado, porque, como eu disse, o plano ele tem muitas ações. Eu tentei dar uma resumida, aqui você vê que dei uma enxugada. O governo do Estado, o governador Renato Casagrande, ele assinou esse plano em julho de 2012. Na ocasião da Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele fez adesão ao plano. E aí, a partir daí que se desenvolve, se desdobra a nível de Estado, né, essas ações, essas parcerias. Infelizmente, os municípios não acompanharam no mesmo ritmo. Hoje nós temos 6 municípios que já encaminharam documentação. Tem um único município que assim se adiantou, que me surpreendeu, que foi Guaçuí, que já é o único município do Estado que fez a adesão ao Viver Sem Limite. Então, assim, muito bacana isso, eles se adiantaram. Assim, eu fiz uma conversa lá com a secretária Juliana, a prefeita Vera também assim, disposta, vamos fazer. E Vitória também precisa rever isso, né? Precisa repensar isso. Sim, sim. Oficinas ortopédicas, essas, eu não sei se está sendo feita também alguma coisa com o CREFES. Está, porque não tem nenhuma que eu saiba a nível de município. Mas como foi feito tem uma lista, né, lá com o CREFES de melhorias, né, passar do nível 2 para o nível 3, por exemplo, na questão do pezinho, do teste do pezinho, onde você identifica só 3 doenças, agora vai passar a identificar 5 doenças com o teste do pezinho. Não, né? Tá. Porque aí eu não sei, isso não é específico né? No caso do CREFES, porque até então só se fazia era a PAI. Há anos que quem faz o teste do pezinho é a PAI. Vamos? Atendimento odontológico especializado, que eu também não tenho conhecimento de nenhum município que tenha solicitado esse serviço, né? O CEL. Aqui não, aqui no Estado não. E é uma demanda grande, tá? Eu estava conversando com pessoas de Cariacica, outro dia, tem uma demanda muito grande, e seu Pedro mesmo pode dizer disso, né? Essa questão de tratamento odontológico para a pessoa com deficiência não é para qualquer profissional. Nossa, tem tempo para caramba. Falta 2 minutos. Tá bom. Pode passar.
diretrizes terapêuticas, que no caso são diretrizes mesmo, normativas, que são publicadas para universalizar e padronizar. Por exemplo, no Brasil inteiro, o CREFS, um centro de referência especializado, tem que atender o deficiente com esse tipo de deficiência dessa forma. É uma normativa para padronizar esse atendimento, né, para melhorar a qualidade desse atendimento. Programa Nacional de Triagem Neonatal, que nas maternidades, né, que o CREFS, é o que eu falei, eu não sei se vai ficar no CREFS, mas é passar exatamente da fase 2 para a fase 3, que eu disse o teste do pezinho e outras. Pode passar. Gente, obrigado. Desculpa ter corrido, mas eu estou à disposição, se precisar. Tem o e-mail do viversemlimite@sdh.gov.br, mas também, se precisar de mim, que estou aqui mais perto, a Fernanda passa o contato, tá, Fernanda? Obrigada. Obrigada, Alciones. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Anabel Araújo Gomes Pereira, que veio representando a Secretaria Municipal de Assistência Social. Registrar a presença também da Marina Filete, representante do deputado Cláudio Vereza, da Isaura Araújo, da CETURB. Agora, vamos chamar a Viviane Veronês, que é assessora da Superintendência de Negócios Varejo do Espírito Santo, para fazer a apresentação do crédito facilitado para aquisição de produtos de tecnologia assistiva do Banco do Brasil. Boa tarde a todos. Eu e o Brumati somos aqui da Superintendência, né, do Banco do Brasil no Estado, e a gente está à frente de um setor do banco que também é muito gratificante de trabalhar, que é o setor que lida com os negócios sociais, que é de onde essa linha do BB Crédito Acessibilidade faz parte, né? Então, eu vou começar só situando a vocês um pouquinho sobre essa área do banco chamada de negócios sociais. É negócio porque a linha de crédito é um empréstimo, o banco dá o crédito, o cliente reembolsa o banco em parcelas, mas é social porque é voltado para segmentos específicos da sociedade, onde o governo federal sentiu a necessidade de estar entrando com uma política pública para favorecer aqueles segmentos. E aí eu citei aqui alguns exemplos, que são o FIES, o financiamento estudantil, o microcrédito produtivo orientado, que é voltado para microempresas, para microempreendedores, trabalhadores informais. O programa Minha Casa Minha Vida, que todo mundo já conhece, né, mais famoso. E também temos o Programa Nacional de Habitação Rural, que é o Minha Casa Minha Vida para o campo. E o BB Crédito Acessibilidade, que a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui hoje. Bom, o que é o BB Crédito Acessibilidade? Ele é uma linha voltada para financiar a compra de produtos que facilitem o dia a dia das pessoas com deficiência. Quais são as vantagens dele? Ele tem taxas de juros e condições diferenciadas em relação às outras linhas. Ele faz parte do Plano Nacional, né, como a Alcione já explicou aqui, do Programa Viver Sem Limite do Governo Federal, que possibilita ao banco subsidiar essa taxa de juros. Pode passar. E o Banco do Brasil tem exclusividade dessa linha de crédito, trabalhar com ela. O público-alvo são pessoas físicas, correntistas do Banco do Brasil, que tenham seu limite de crédito aprovado, cadastro todo corretinho, todo certinho, com renda mensal de até 10 salários mínimos. E o importante divulgar essa linha é que não precisa ser necessariamente o cliente uma pessoa com deficiência. Qualquer pessoa que seja correntista, que enquadre nesses critérios de público-alvo, ela pode contratar
e doar para alguém, doar para um parente, doar para quem quer que seja. Bom, aí nós temos alguns itens financiáveis. Cadeiras de rodas, inclusive as motorizadas, adaptação de veículos. Essa adaptação de veículos é tanto para a pessoa com deficiência ser transportada, uma rampa, algum item assim, como também para ela própria dirigir o seu carro. Órteses, próteses, artigos para esporte, lazer, financia inclusive aquela cadeira anfíbia, né, que proporciona um banho de mar para o cadeirante, e artigos para esportes do tipo canoagem, esportes mesmo ao ar livre, né, jogos, recursos para o computador, aí vai desde software até o hardware mesmo, mouses adaptados, teclados, monitores. Produtos para ampliação da habilidade auditiva e visual, aparelhinho auditivo, óculos, é financiado até óculos de mais de meio grau, já é financiado por essa linha. E também alguns tipos de lupas, alguns tipos de lentes corretivas. E a adaptação do imóvel residencial, uma reforma mesmo do imóvel. Pode passar. E muitos outros, gente, são 275 itens financiados. Esses itens, eles constam de uma lista que foi produzida pelo governo federal. E o Banco do Brasil tem autorização para financiar todos aqueles itens ali. As taxas de juros, 0,41% para clientes com renda até 5 salários mínimos, e 0,41 em cima, e 0,45 para clientes com renda de 5 a 10 salários mínimos. Sem IOF, não tem cobrança de imposto sobre essa operação. O limite de financiamento, até R$30 mil. O prazo de 4 a 60 meses e as prestações são debitadas na conta corrente do cliente. Pode passar. Aí tem uma simulação de R$1.000, R$3.000, R$5.000 e R$30 mil. Em 48 e 60 meses, né, com a taxa de juros, no caso, que seria para clientes com renda até 5 salários mínimos. Vocês podem ver que, por exemplo, um aparelho auditivo, que às vezes chega a custar R$3 mil, uma cadeira de rodas, pode custar R$1.000. São coisas que, algumas vezes, estariam inacessíveis para essa faixa de renda, para a população com essa faixa de renda. Né? Dificilmente, talvez, você iria pegar uma pessoa que tem uma renda de 1 salário mínimo, de 2 salários mínimos, que teria condições de dar à vista, chegar na loja... Não, pode, eu tenho à vista aqui esse valor. Ou eu tenho um cartão de crédito com esse limite. Pode passar o cartão de crédito. Dificilmente. Mas, no BB Crédito Acessibilidade, ela poderia estar pegando esse valor de R$3.000 e dividindo, por exemplo, em 60 prestações de menos de R$60 por mês. Já estaria acessível, né, para a pessoa essa melhoria para a vida dela. E a documentação, no geral, é exigido apenas a nota fiscal. A nota fiscal da loja emitida até 30 dias. Apenas no caso de adaptação de imóvel, que são requeridos alguns outros documentos, mas uma documentação simples também, é pedido um projeto, que um arquiteto ou um engenheiro pode fazer, e junto com isso é documento de imóvel, que se consegue em cartório, e algumas declarações e documentos que o próprio arquiteto pode fazer, que não é nada não tem dificuldade nessa documentação. E aí a gente tem um passo a passo de como contratar. Nesse site, www.bb.com.br/crédito-acessibilidade, tem a lista completa dos itens, quem quiser pode estar dando uma consultada. E tem várias outras informações, documentos necessários para cada tipo de financiamento. Ou então, se preferir, pode procurar uma agência do banco, fazer a sua simulação, se informar sobre a documentação obrigatória e até pedir, se achar necessário, uma carta de aprovação de crédito, que o banco vai fornecer para o cliente levar para o lojista. Nessa carta, vem todos os dados da simulação que foi feita, o valor que ele tem aprovado. Ele pode estar levando até o lojista para mostrar que ele tem aquele crédito aprovado no Banco do Brasil.
Daí a pessoa vai à loja, compra o seu equipamento, pega a nota fiscal no seu nome, no nome do cliente do banco, e leva até a agência. Levando à agência, o crédito vai ser liberado na conta do cliente do banco, no caso da pessoa física, né? A pessoa física se encarrega de passar o valor para o lojista. Aí a gente tem os números. Esses números mostram para a gente como que essa linha ainda carece de divulgação, que a gente ainda tem um trabalho muito grande pela frente para levar a informação a quem realmente precisa dela e para quem essa linha foi criada, foi pensada, né? No Brasil, desde o lançamento da linha, aproximadamente 2 anos, foram menos de 20 mil operações, no valor de 113 milhões de reais. E só esse ano, 28 milhões de reais. No Estado, nós contratamos 148 operações, esses dados são atualizados até sexta-feira, 799 mil reais. Só esse ano foram 56 operações, 275 mil reais. E nós queremos com isso, com essa divulgação que a gente está fazendo aqui, e com a divulgação que vocês também podem estar fazendo para outras pessoas, é que esse número aumente muito, dobre, triplique, porque nós temos condições de melhorar muito isso aqui, né? Agora, aqui está o site, reforçando. Agora, eu dei, nessa parte final aqui, eu dei números e dados técnicos, né? Mas agora eu vou passar esse videozinho aqui, que é para a gente ver, para vocês tentarem sentir como a gente sente na hora que a gente está trabalhando com negócios sociais, a diferença de uma linha comum, uma linha de crédito comum, para uma linha desse tipo aqui do BB Crédito Acessibilidade. 26 anos de Banco do Brasil e um compromisso que ele faz questão de honrar sempre. Jonas é um intérprete voluntário de Libras, a língua dos sinais, no estande do banco na Reatec, a Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão, Acessibilidade para Desporto, que aconteceu até o dia 13 de abril em São Paulo. A linguagem ele aprendeu quando descobriu que o filho tinha uma deficiência auditiva. É bem legal. É legal porque essas pessoas todas que estão na feira, elas são muito receptivas, muito valorosas, muito amáveis. Então, é diferente do ambiente de escritório, né? Você vem aqui e você sente um calor diferente. São pessoas que elas não querem um serviço seu, elas é só amizade mesmo, sabe? Esta é a terceira participação do Banco do Brasil na Reatec, com a linha de financiamento BB Crédito Acessibilidade, que oferece até R$30 mil de crédito para a compra de equipamentos para pessoas com deficiência, como cadeira de rodas, aparelhos auditivos e próteses. O Banco do Brasil, ao possibilitar que as pessoas com deficiência tenham tecnologias em suas casas, tecnologia de ponta, ele contribui diretamente com a melhoria de vida dessas pessoas. A linha de crédito do BB Acessibilidade, linha de crédito essa que o governo federal subsidia juros para que possa facilitar o acesso dessas pessoas, é uma grande e importante medida que tem melhorado a vida das pessoas com deficiência. O embaixador do esporte do Banco do Brasil, o jogador de vôlei Nauber, esteve na feira cercado de fãs. Ele elogiou a iniciativa do banco, a única instituição financeira que oferece esta modalidade de microcrédito. O Banco do Brasil, mais uma vez, tentando facilitar a vida das pessoas, né? Nós, atletas, somos um exemplo de que o banco investe. No caso do voleibol, são mais de 20 anos investindo como patrocinador, sempre do nosso lado, e enfim, mais uma iniciativa do banco para facilitar e apoiar as pessoas. Dona Vera financiou uma cadeira de rodas novinha para a neta. Com o BB Crédito Acessibilidade, vai pagar parcelas que não chegam a R$ 90 divididas em 6 meses. É uma cadeira mais cara, mas ela é uma cadeira leve, que a gente vai poder
sair com ela assim, bem tranquilo. Todo mundo se unisse, né? A gente seria um mundo bem melhor, né? Muito obrigado, Viviane, pela explanação. Brumati. Só dizer que, agradecer aqui o espaço para a gente divulgar a linha. Né? Então, como vocês viram no vídeo aqui, a nossa satisfação é isso, né? Com essa linha, com linhas de negócios sociais. A gente vê, a gente sabe que realmente faz a diferença na vida de quem está ali, de quem a gente está atendendo. É muito gratificante para nós. E por isso nós estamos aqui hoje, para divulgar, para levar a mais pessoas essa boa notícia dessa linha. E a gente conta também com a divulgação, com o apoio de vocês nessa nossa missão. Tá? Obrigada, Serjão. Obrigada a todos. Bom, gente, agradecemos muito a Viviane, aí ao Banco do Brasil, essa apresentação, que levará ao conhecimento de muitos, essa possibilidade de você contratar, através do Banco do Brasil, uma taxa que é normalmente 1/3 das menores taxas praticadas. Você vai comprar um carro, é 1,2, 0,40 é 1/3, é uma taxa muito baixa. Então, é o governo investindo e ajudando as pessoas com deficiência. Então, para quem chegou agora, eu queria até saudar o companheiro Robinho lá, presidente do CPV, nosso Raimundo de Oliveira, a Hélio de Castro, lideranças que estão conosco. Queria só ressaltar, nós estamos aqui, agradecemos também a presença da Anabel, que chegou aqui, representando a Secretaria de Ação Social, tomando conhecimento do Viver Sem Limites, que é um projeto do governo federal, que, como vocês acabaram de ver, ele atua em várias áreas, tentando facilitar a vida das pessoas, na área de saúde, na área de educação, na área de crédito, na área de acessibilidade, enfim. Foi falado aqui muitas coisas, muitos benefícios. Mas nós percebemos que, na área de implantação de centros de referência, nós percebemos que apenas um município do Espírito Santo, Guaçuí, fez o seu cadastramento. E tem, parece que 6 em andamento. Então, eu gostaria de saber, daqui da Anabel, por que a gente não fez isso em Vitória, quais são as dificuldades que existem, é muito complicado fazer isso, Anabel, o que implica isso, e se existe, e como é que Vitória está enxergando isso. Está aqui o Michel também, que eu já citei, né, que está aqui na área de treinamento da Secretaria de Geração de Emprego e Renda, e que podem... a gente que está de fora, Anabel, a gente não sabe, não entende, e eu acho que todo mundo está ansioso para ter isso, né, já que é um benefício. Tanto que a parte aí do subsídio, né, todo mundo aderiu rápido, né, para receber ajuda. Mas agora, e as outras coisas? Por que não está acontecendo? Quais são as dificuldades? Então, eu vou passar a palavra para a Anabel, depois eu vou abrir para as perguntas para quem quiser participar, tá bom? Obrigado. Boa tarde, eu sou a Anabel, estou como subsecretária na Secretaria de Assistência Social e estou hoje representando a nossa secretária Clarice, que infelizmente tinha um outro compromisso que ela não pôde desmarcar. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Serjão, a vereadora Neuzinha e todos os outros da mesa. Então, a pergunta do vereador Serjão. Primeiro, Vitória, ela está sempre à frente dos outros municípios por ser capital, por ter uma série de diferenciações como ela tem. Hoje, Vitória tem um CRPD, que todo mundo aqui já ouviu falar, quase todo mundo, se não todo mundo, quase todo mundo, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, que fica lá em Goiabeiras. Nós temos o Pronatec, que hoje dá todas as pessoas que com deficiência, o Pronatec é para todos, né? Não, independente se a pessoa é ou não deficiente. As pessoas com deficiência, elas já são priorizadas pelo Pronatec. Automaticamente, elas já são priorizadas, são encaminhadas para a qualificação e que são encaminhadas para todas as qualificações que o Pronatec oferece.
Quanto à adesão ao Viver Sem Limite, Vitória não tem nenhuma objeção, tá? E aí eu estou falando do ponto de vista da Secretaria de Assistência. Inclusive, a nossa secretária Clarice já recebeu a Alcione já teve uma reunião com Clarice, só que o Viver Sem Limite, ele não é exclusivo da Secretaria de Assistência, né? Ele tem 4 eixos. Tem o eixo da educação, o eixo da saúde, o eixo da inclusão social, que é onde a assistência entra, e o outro eixo, a acessibilidade. Então, o que eu vejo? A minha fala é dizer que nós não temos objeção nenhuma, e aí eu estou falando do ponto de vista da Secretaria de Assistência, a fazer a adesão. Paralela a isso, nós temos várias ações que são feitas dentro do CRPD, lá dentro nós temos cursos de Libra, nós recentemente fizemos um curso de capacitação para DJ, que foi o primeiro do Estado e teve uma repercussão nacional. Então, Vitória ela tem várias ações voltadas para a pessoa com deficiência. Porém, eu acho que a adesão ao Viver Sem Limite, com certeza, vai trazer um up para essas ações da pessoa com deficiência. Agora, ela tem que ser feita no conjunto, né? Porque aí a discussão tem que ser feita entre os 4 eixos: educação, saúde, acessibilidade, inclusão social. Tem que ser discutido com a saúde, tem que ser discutido com a educação. Como a Alcione já esteve na nossa secretaria e já apresentou, eu acho, Alcione, aí é uma dica, que a gente deveria acionar todas as secretarias afins, a Centre, que o Michel está aqui representando, que é a Secretaria de Geração e Renda, a gente fazer toda uma explanação, ver o que Vitória já tem e ver o que o Viver Sem Limite traz de plus para essas pessoas, e aí a gente fazer toda a discussão que tem que ser feita e fazer o termo de adesão. Eu não vejo problema nenhum, acho que Vitória, a prefeitura está aberta. Hoje nós temos uma administração que é uma administração compartilhada, ou seja, onde todas as secretarias conversam entre si, para que a gente não tenha sobreposição de ações. Porque a sobreposição de ações, ela traz desperdício de recurso, porque eu acho que as ações elas têm que ser feitas em conjunto com todas as políticas públicas. E aí, por isso que eu estou falando, eu acho que os eixos têm que conversar, amarrar isso, fazer a discussão com todas as secretarias e aí partir para a adesão. Ok? Obrigada. Eu gostaria de perguntar se o Michel quer dar uma palavra a respeito desse assunto, da adesão ou não, se acha conveniente ou não. Puxa o microfone para você aí. Pode puxar. Aperta o botão, vê se está funcionando. Não. Não? Então, pedir aqui a minha assessoria para levar o microfone até você. Só um minutinho, pode ficar aí, Michel. Tá falando? Tá. Vereador, tá falando? Oi. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, né? Obrigado. Agradecer aqui em nome da Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda, do prefeito Luciano, nossos amigos vereadores, Serjão, Neuzinha, toda a equipe composta mesmo. Só para ratificar aí as palavras da nossa amiga Anabel, tivemos uma reunião agora há pouco, né? Uma junção das secretarias antes da audiência pública. Eu, sinceramente, fiquei sabendo da audiência pública agora em torno da hora do almoço, mas fiz questão de estar presente. Aí fizemos a reunião, eu, a Anabel, a equipe dela, né? A Marcela, a Sandra, a Fabiana, minha gerente da área de qualificação profissional. E só ratifico a fala da Anabel, nós vamos fazer um apurado mais rápido possível com as outras secretarias para fazer a adesão. E Vitória está no movimento, né? Como a Anabel falou, nós somos um capital, nós somos vitrine, nós temos que estar à frente, puxando os outros municípios, todos na mesma direção, que é a direção do desenvolvimento e da melhoria para o município, como é a ação muito bem proposta. Nós não vemos nenhuma dificuldade em estar fazendo essa ação de forma rápida e para o município também estar junto. Okay? Ok, muito obrigado. Fico feliz com essa fala de vocês, Anabel, essa predisposição. Acredito que o prefeito esteja, né, sempre tomando ações propositivas, boas. Inclusive, nós tivemos a oportunidade aqui, Anabel, de ouvir ali da turma do CREF, ali o Roberto e os companheiros dele, que eles aderiram e já estão começando obras agora, a partir do ano que vem, já de melhoria do CREF, lá em função desse projeto Viver Sem Limites. Então, acho que isso vem nos ajudar, né? Então, vamos abraçá-lo da melhor maneira possível. Muito
fico feliz com mas parece que a Alcione quer comentar alguma coisa, não? Fazer uma intervenção? Sim, claro. Eu queria fazer uma pergunta, considerando que a maioria dos projetos que são ligados na assistência social, né, não sei se são todos, mas são baseados pela renda per capita das pessoas. Então, se formos considerarmos as rendas per capita, muitas pessoas não vão poder fazer esses cursos, né? E também não foi votado ainda, eu estava conversando ali com a colega, o estatuto, que a gente pede para ser votado, está no Congresso, não foi votado ainda, é computado, a gente não gostaria que fosse computado como renda per capita o BPC, né? Porque quando tem uma pessoa, se a mãe tem 2 filhos deficientes e um consegue o benefício, o outro não consegue. E isso é injusto. Porque se a mãe usar o dinheiro de um benefício de um filho para o outro, ela é penalizada. E se ela for aposentada, é cortado dela. Então, a gente queria levar essa fala assim ao governo federal, que está tudo assim, perfeito, é como nós queremos. Mas ainda não é como nós conseguimos quando vem ao pé da letra. O estatuto ainda está para ser, né, modificado, o estatuto das pessoas com deficiência. E isso cria uma dificuldade do acesso das pessoas, que às vezes a minha renda ela é um pouquinho superior, mas eu preciso fazer aquele curso porque eu tenho um filho autista. Então, eu acho que... Fica uma fala aí. Ela vai falar o bata. Vem coisa boa. Você pode ouvir quem... Aperta e segura. Não. É isso que você acabou de falar aí agora. Não cabe só dentro do PPC. Tomé, por favor, fala no microfone que está na sua frente, por favor. Isso, cara, que você acabou de representando o Instituto Braille. Eu sou assessor de comunicação do Instituto Braille. O que cabe hoje, como você falou do DPC, é a mesma coisa também para o passe livre. A pessoa com deficiência, se ela ganhar acima de um salário mínimo, e ela não é considerada mais com direito ao passe livre. Então, é a mesma coisa ao BPC. Como você falou, e outra coisa que eu queria saber, será que já foi aprovada a lei que a pessoa que tem um BPC, e ela arruma um emprego, ela perde o BPC naquele período que ela está trabalhando. Quando ela retorna ao mercado, vamos supor que o mercado de trabalho me contratou uma pessoa que tem um BPC, mas essa pessoa não se deu bem, entrou na linha do desempregado novamente. Quero saber se o BPC ela vai ter ele de volta, porque muitas pessoas estão questionando isso dentro das instituições. Ok, Tomé, obrigado. Vou passar para a Alcione responder. Tomé, boa tarde. Existe sim, esse decreto é de 2012, eu posso mandar para vocês lá no Instituto, que a gente até naquela nossa reunião lá a gente falou sobre isso, né? Eu mando para vocês, tem esse decreto sim. A pessoa, até 2 anos que ela esteja no emprego, né? Até 2 anos que ela entrou no emprego e sai, ela retorna ao BPC. Depois de 2 anos, ela tem que passar pela perícia de novo. Mas nesse período de 2 anos, não precisa mais passar pela perícia, ela retorna ao BPC. Agora, eu queria falar assim, em relação a 2 pontos da fala da Anabel e depois da vereadora Neuzinha. Anabel, em relação ao Viver Sem Limite, quando eu estive lá em reunião com vocês na Secretaria, né, Municipal de Assistência Social de Vitória, foi inclusive uma solicitação da Clarice. Eu estava viajando quando ela me ligou e ela queria umas informações. Como eu precisava conversar sobre o Pronatec Viver Sem Limite, né, eu estou como consultora do Pronatec Viver Sem Limite, mas o que acontece dentro da Secretaria de Direitos Humanos? Qualquer solicitação que é feita lá, eu sou responsável por interior de Minas e Espírito Santo. Então, se eu estou mais perto, quem vem sou eu. E aí foi o que aconteceu para esse convite aqui. Então, eu estive lá com a Clarice para tirar algumas dúvidas em relação ao Viver Sem Limite, que foi uma solicitação dela, e para falar do Pronatec. O Viver Sem Limite é uma adesão, a adesão tem que ser feita pelo prefeito, não é por secretaria. Sim. É o prefeito que vai decidir, né, porque isso quer dizer o quê? Essa adesão, me foi feita a seguinte pergunta lá.
Mas se o município não fizer adesão, ele acessa esses benefícios? Sim, acessa, até porque a gente criaria uma situação muito ruim se não acessasse, não concorda, vereador? Então, acessa sim. A questão é que quando o prefeito assina a adesão, é muito simples, tá? Você até perguntou, é complicado? Não, é um termo de adesão de 2 folhas, simplificadíssimo, que eu posso te encaminhar para o seu gabinete, se quiser, vereador. Eu gostaria. É muito simples. Isso, quando o prefeito assina, ele está dizendo que ele está se comprometendo com essa causa. É simples assim. Podemos até simplificar mais. É um ato político. Okay. Então, independente se Alto do Rio Novo não tem 10% das ações que Vitória, nem 1% das ações que Vitória tem para pessoa com deficiência, mas o prefeito está dizendo que está se comprometendo. Guaçuí está se comprometendo. Já me ligou para saber de transporte acessível, onde compra, porque como já passou o prazo para essa adesão, eles querem saber onde compra. A prefeitura quer comprar, quer colocar. Então, eu acho que está para além dessas questões, porque acessar, muitas prefeituras perderam os prazos. Linhares conseguiu, Guarapari conseguiu, a Serra, alguns municípios ficaram atentos ao prazo, quando foi lançado o plano, e conseguiram alguns cofinanciamentos, algumas parcerias. A maioria deles não fizeram, não conseguiram. Vai abrir, a gente já está no forno, saindo o Viver Sem Limite 2, porque tem muito recurso, gente. Foi colocado no orçamento para este ano. Então, vai sair. E a gente sabe que existe uma lei, né? Os legisladores podem dizer melhor do que eu, mas tem uma lei que é o seguinte, existe um programa de governo que ele já está em andamento, ele já existe, ele não tem nenhum impedimento de repasse de recurso no período eleitoral, nenhum. Não pode, se for um programa novo, um projeto novo, uma nova situação. Mas esse não, um programa que está em andamento. Eu tenho uma parceria com o CREF, eu não posso deixar de repassar o recurso. Então, estando em andamento, e nós temos dinheiro para isso, e é muito dinheiro. Né? E, óbvio que os municípios que fizeram, no Brasil inteiro, que fizeram a adesão, que, gente, quando a gente pega a lista dos 27, né, e o Distrito Federal, os 26 mais o Distrito Federal, dos municípios que fizeram adesão, eu juro que eu sinto vergonha. E eu te passo essa lista também. Porque os outros estados têm um monte de municípios. Nós temos um que fez. Não foi por falta de esforço, como eu disse, eu estava no governo estadual anteriormente, não foi por falta de esforço, mas por algum motivo. Mas está em tempo, a hora é agora. Eu sou militante antiga da área da pessoa com deficiência. Eu sempre digo que vocês têm que ver o lado positivo, não tem só dinheiro envolvido nisso. Tem toda uma outra questão que a gente tem que ver. Então, tem esse ponto. Em relação ao Pronatec, Anabel, não sei se eu entendi o que você colocou, mas, é assim, a pessoa com deficiência ela é público prioritário em qualquer dos cursos que seja ofertado do Pronatec. Entretanto, não é tão simples assim. Ela é público prioritário, mas ela tem os critérios do MDS, por exemplo, dentro da Secretaria de Assistência. Vocês têm que seguir os critérios do MDS, tem que ter perfil CadÚnico. Se não tiver perfil CadÚnico, essa pessoa não é feita a matrícula. O Viver Sem Limite vem exatamente para transpor essa barreira. Eu tenho uma deficiência, eu não tenho perfil CadÚnico, eu não ganho um pouco mais do que um 4 salário mínimo per capita, eu posso fazer o curso sim. Por isso a importância da Secretaria de Assistência, Trabalho e Renda, fazer essa adesão. Para quando eu for lá no CRAS procurar uma matrícula no Viver Sem Limite, eu não tenho perfil CadÚnico, mas eu vou fazer o curso. E não o que acontece hoje, que a gente sabe que não é assim. É barrado. Entendeu a diferença, Neuzinha? É essa. É para universalizar as oportunidades. Uma situação que eu observei é o seguinte, é o curso de, exemplo simples, modelagem, corte e costura. Mas e a máquina adaptada? Então dessa situação, já tem a máquina de costura adaptada, mas para o Pronatec que não tem, o Viver Sem Limites? O Pronatec tem. Nós temos todos os ofertantes, tipo Senai, Senac, Senat, Senar. Os S's. Os S's, que são parceiros do governo federal, eles já estão pactuados. A pactuação é feita em Brasília, no Viver Sem Limites. Né? Então, por exemplo, me veio à cabeça agora rapidamente, Colatina, o Senai de Colatina. Ela me apresentou lá, todas as mesas que são, elas descem, ficam na altura da pessoa. Pergunta no nós, no 7G. Os cursos que são oferecidos, né? Tivemos lá curso de soldador, né? Tivemos nossos cursos de modelagem, tudo isso.
Que desses cursos é adaptado para pessoas com necessidades especiais? Tem algum curso desse? Olha só, todos. Tem, Neuzinha, Okay. E o que não tem que ter, não é isso, Michel? Tem que ter, porque, como eu disse, os cursos são comprados pelo governo federal, as vagas. Lá na pactuação isso já é determinante. Tem que ter. Se eu vou receber uma pessoa cega, eu tenho que ter as condições para receber essa pessoa. Pois bem, gente, muito boa a discussão. Tenho certeza que o prefeito Luciano deverá aderir, até pela, como já disse, a sensibilidade dele por essa causa. Nós conseguimos, através dele, implantar a Praia Legal, Praia Legal, que leva o deficiente até a praia. Então, isso foi uma conquista já do governo Luciano, que sempre foi muito sensível a essa causa. Tenho certeza que é só uma questão de tempo, de encaminhamento. E eu também quero justificar que a secretária Clarice Perial, realmente ela me ligou na quinta-feira, dizendo que não poderia vir, e é uma pessoa também muito parceira nossa aqui. Eu queria preservar o tempo das pessoas que estão aí que gostariam de falar. Então, vamos partir para essa etapa. Está aí o seu Luiz, meu amigo vascaíno Felipe, que está lá, ó, participa de todas. Né? Enfim, as inscrições estão abertas. Quem quiser falar, por favor, levanta o braço. Já tem um inscrito aqui que Você vai falar para o Genilson, Graça? Então fale bem rápido, Então, olha só, pena que quando a gente vai falar tem que ser muito rápido, né? Eu quero, assim, falar para a Alcione que é para fazer mesmo assim, uma pressão, né? Para o prefeito assinar esse programa, juntamente com as secretarias afins, porque é avanço que a gente precisa. Vitória precisa avançar, nós não podemos retroceder. Como, por exemplo, nós temos os cadeirantes que eles estão sofrendo muito em relação ao programa Porta a Porta. Então, existe até assim, um boato, não sei a que ponto está, que o Porta a Porta vai ser extinto e vão se ampliar o Mão na Roda. Então, eu acho assim, que nós não podemos retroceder, viu, Sérgio? E uma outra coisa também que eu não poderia deixar de falar. Quando eu trabalhava na Prefeitura de Vitória, eu lutei muito para que o Conselho ele permanecesse dentro do centro de referência, porque lá é o centro de referência, onde as pessoas com deficiência elas vão lá procurar tudo lá. Então, o Conselho ficou assim, um pouco deslocado, ficou em outro bairro, mas que eu sou assim, totalmente desfavorável à falta de interação entre o Conselho, entre o centro de referência e as pessoas com deficiência. Obrigada. Ok, Graça, obrigado. Vou passar. O pessoal, o Daniel, por favor, fica atento a quem levantar a mão para você. Mas o primeiro é Genilson. O primeiro que está aí do seu lado, Genilson quer falar. Genilson, aí, ó, microfone aí. Pode falar. Não, aperta até ficar verde. Pode falar, Genilson. Eu quero pedir um voto a Sérgio Casagrande. Não, o Sérgio da Prefeitura. Qual é o seu nome, Sérgio? Genilson, eu agradeço a sua manifestação, mas a gente não pode tratar disso Mas aqui, eu não. quero, por favor, pedir atenção ao seu voto. Duas atenção ao seu voto. Para deputado. Tá. Eu queria pedir também que a prefeitura sucedesse esse encontro maravilhoso da luta antimanicomial para Brasília. Ok. Que seja aí de ida de avião para lá. Ok. Daniel. Obrigado, Genilson, pela contribuição. Próximo inscrito. Senhor Luiz. Não. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Sérgio, por participar dessa reunião de hoje. Uma honra. Muito importante. Eu vou aproveitar as autoridades presentes, porque eu tenho um filho com deficiência, que é o Felipe, né, e está acontecendo algumas coisas que não são muito boas. Falou-se ainda há pouco a respeito do porta a porta. O serviço do porta a porta é perfeito.
tá? Eu já faço uso dele há muito tempo, há alguns anos. Não tem problema, porta a porta vai lá, pega no horário, entrega no horário, o que não acontece com mão na roda. O mão na roda do serviço não é bom, porque não vai buscar no horário certo, falta para pegar o deficiente fica sem fazer a atividade dele, porque o mão na roda não tem a mesma organização. Seria muito lamentável se acabasse com o serviço porta a porta. Os deficientes de Vitória só irão perder. Então, eu gostaria de aproveitar as autoridades presentes para que, junto ao prefeito Luciano, né, mantivesse o serviço porta a porta. Ele é muito importante. Inclusive, o ônibus mão na roda não vai em determinados lugares que o carro menor porta a porta vai. Tá? Outra coisa é o seguinte, o meu filho, ele tem síndrome de Irlen. Isso é uma deficiência que faz com que ele não consiga ver as letras. Ele vê as letras emboladas, ele vê as letras em forma de Jornada nas Estrelas subindo, né? Tem que usar o óculos especial, teria que ir no único lugar na América do Sul que faz esse tratamento é em Belo Horizonte. Não temos recursos para ir lá. Se tem uma ideia, um óculos para quem tem Irlen custa em torno de 4 a 5 mil reais. É muito caro. E até hoje o Felipe está com 14 anos e é analfabeto, não conseguiu ser alfabetizado. Então, como eu estou com 68 anos, vou fazer 69 em outubro, fico preocupado porque, segundo a vida média do brasileiro, está em torno de 75 anos. Eu teria só mais 6 anos de vida, se contar pela média. E deixar o meu filho, né, que é deficiente físico, que depende de uma pessoa, porque ele tem intestino e tem bexiga neurogênica. Eu tenho que estar a cada 4 horas tirando a urina dele. As fezes dele, eu que tiro, eu que dou banho. Ele precisa de uma pessoa 24 horas com ele. Aí fui tentar fazer com que aposentasse o Felipe para ele ter recurso quando eu faltar, para que alguém cuidasse dele, né? E fui do tal do CRAS. Aí lá é uma coisa horrorosa. Você tem que ganhar um salário mínimo e ter 4 dependentes para ter direito a aposentar uma criança pelo SUS. É um absurdo. Quem fez essa lei é um judeu. Só pode ser. Mas é a lei de fome, é a lei de fome. É a lei de fome. Então precisa reverter isso. Essa lei tem que ser mudada. Vocês têm que fazer com que isso mude a nível municipal, estadual e federal. Ok? É só isso que eu tinha que dizer. Obrigado, senhor Luiz. Próximo. Boa tarde. Agradeço a você, Sérgio, de ter me convidado. Embora você não me convidou como representante da AMS, que eu faço parte da Associação da Grande Goiabeira, sim, mas você me convidou como mãe. E eu, como mãe, não posso deixar de falar. Foi falado ali do centro de pessoa física, deficiência, né? Centro de referência da pessoa com deficiência. E eu, quando foi inaugurado, eu fiquei muito contente com aquilo ali em Goiabeiras. Falei até, fui chamada lá na frente e falei que era a menina dos meus olhos aquilo ali. Mas, no entanto, eu tenho tido muito desgosto ali. Primeiro, a primeira gestão já falou que o deficiente mental não participava lá, já está tirando. Agora, o ano passado, eu tinha uma notícia ótima, me chamaram para participar das oficinas. Fiquei mais contente. Só que começou e não deu andamento mais, acabou. E o nosso filho, o que vocês estão fazendo aí é ótimo. Para quem precisa, pode trabalhar. Mas os nossos filhos não podem trabalhar, nós não podemos trabalhar, nós não podemos cuidar da nossa vida. Para ir ao médico, nós temos que levar nosso filho. Está aí a graça que você está vendo a situação. É uma situação muito difícil. É uma coisa horrorosa. E nossos filhos precisam sair de casa. Essa sem limite aí, eu vim na curiosidade, porque na realidade não é. Nossos filhos não têm essa regalia. Para mim conseguir ela fazer uma educação física, porque ela foi passando de sala na escola até a 8ª série. Quando ela foi para o 2º grau, parecia que eu depositava um lixo ali naquela escola.
Eu nem quis mais, porque ela não tem aprendizagem. Aí eu falei, então, pelo menos a educação física. Aí fiquei 5 anos na fila para conseguir na UFS. Que graças a Deus consegui, tem anos lá. Mas é através de muito sacrifício, não é direito que nós temos. Nós temos que estar ali implorando, pedindo, sendo humilhada para conseguir as coisas. E a lei só tem no papel. Para nós não tem lei. Qual é o nome da senhora? Sandra. Tem alguém que queira falar alguma coisa para a doutora Sandra, Dione, alguma coisa que ela possa recorrer, tem algum serviço? Não? Certo, então é importante. Tá, elas. A senhora tem uma ligação. Eu queria falar só mais uma coisinha que eu esqueci. Ah. Quanto a essa coisa que ela falou aí de DJ, eu achei um absurdo. Ligaram para minha casa oferecendo para minha filha. Eu falei, minha filha tem 25 anos, mas ela não tem leitura, ela não tem condições de fazer uma coisa dessa. Porque eu não sou burra, eu sei o que é isso. Aí ela, não, é para completar. Eu não quero isso, não. Eu acho que o dinheiro público é muita coisa valorizada, a gente tem que valorizar. Não é só completar para deixar, vou empurrando. Não é assim, não. Tem que ser uma coisa que é para aquela pessoa. Se ela não pode fazer isso, que ela faça uma dança, que ela faça uma música. É isso que tem que ser feito, né? Empurrar para poder falar que, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Não é assim que pode ser feito o dinheiro público. Vou passar para a Anabel para ela poder comentar. Então, boa tarde, dona Sandra. Eu concordo com a senhora. Até porque as deficiências, gente, são vários tipos e tem vários graus. A gente sabe que o poder público está ainda muito longe, e aí eu não falo só do município, eu falo como um todo, do país como um todo. Nós estamos ainda muito longe de atender dentro do que realmente necessário, que a gente sabe que as pessoas precisam. Então, assim, eu acho que essas lutas, esse tipo de audiência serve para isso, para que a gente avance ainda mais nas políticas, porque as políticas, de fato, elas são feitas para quem delas precisam, e esse tipo de evento serve exatamente para melhorar, para que as pessoas cobrem, de fato, do poder público, que as políticas venham para quem delas precisa. A gente sabe que as deficiências elas são de vários graus, a gente sabe que um determinado serviço não vai atender outros, a gente sabe que nós temos ainda muitos deficientes que estão dentro das próprias casas, que não têm nem condições ainda de sair de dentro das suas casas. Vitória agora já implantou e está melhorando, vai começar a trabalhar com os deficientes que estão dentro de casa, que é o SEAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Nós estamos estudando uma forma de implantar o serviço de cuidadores para aquelas pessoas que não têm quem cuide delas e elas não possam sair. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente... nós temos tudo, de jeito nenhum. Nós temos ainda muito o que fazer. E eu acredito que o CRPD tem muita coisa ainda a evoluir. Ele já não é como ele era quando foi implantado. A gente já avançou muito, temos muitas falhas, mas é com a fala da senhora que traz aonde a gente está errando, que traz aonde a gente precisa melhorar, que a gente melhore. E aí a gente pode tentar, lá tem várias outras oficinas que eu acho que sua filha pode se enquadrar alguma, a gente pode ver. Eu vou pedir que a senhora deixe seu telefone, seu endereço para eu, que eu vou passar para a Marcela, que coordena lá o CRPD, e aí, quem sabe, as meninas possam fazer uma visita à casa da senhora e ver o que a gente pode estar fazendo ainda para melhorar e para, quem sabe, atender sua filha da melhor forma possível. Quanto ao CRAS, o CRAS é um serviço da política de assistência social, portanto, é uma política nacional, estadual e municipal. Concordo com o senhor. Eu acho que o corte de renda é muito baixo, mas é como a nossa vereadora colocou. Essas coisas têm que ser discutidas do município, como a gente está fazendo agora, para que o nacional, o federal, faça a mudança, porque a lei ela é federal. E aí a gente tem que fazer a discussão para que essas mudanças aconteçam de fato. Quem fez essa lei não quer dar nada para ninguém.
Concordo, eu acho que assim, a lei, a política de assistência social, ela vem num processo de evolução muito grande. A gente sabe que ela tem que melhorar muito. Agora, é como o senhor falou, né? A preocupação do senhor é muito válida, eu também estaria no mesmo, porque a preocupação do senhor é com o seu filho, né? De como, quando o senhor... Aí eu queria saber... Claro, eu entendo. Quando o senhor coloca que foi ver a aposentadoria dele, o BPC, de fato, não pode ser passado de pai para filho e assim sucessivamente. Mas eu acho que tem outras aposentadorias que podem ser. Eu não conheço, que não são da política de assistência, né? Mas é válido. Eu acho que as leis são feitas e que, se elas não atenderem o que tem que ser atendido, elas têm que ser melhoradas. Concordo plenamente com o senhor. Eu queria só fazer uma intervenção. Acredito que ele só é aposentado, né? Sou aposentado. Sim. Então, olha só, hoje, pelo pouquinho que a gente vem acompanhando, a única forma dele deixar algum benefício vai ser ele, né, colocar o filho como dependente, e quando ele falecer, hoje, do jeito que a lei está, ele passaria a ter um benefício, que é um absurdo, né? E eu fiquei sabendo, queria aproveitar aqui a presença da subsecretária, que tramita em Brasília, né, um projeto para a mudança da lei orgânica da assistência. Eu venho questionando isso dentro da renda per capita, quando passa R$2, às vezes para um sepultamento é negado o caixão. Onde eu já fui condenada por, às vezes, ajudar a fazer algum sepultamento, não pode, que o vereador não tem que fazer nada disso. Mas, às vezes, por causa de R$2, R$3, que passou a renda per capita daquele, às vezes, uma aposentada, o marido dela faleceu, mas como o salário dela não tem 3 pessoas dentro de casa, ela não tinha direito a enterrar, sendo que o idoso ele gasta muito remédio, e eles não contabilizam aluguel. Isso é lei orgânica que nós temos que discutir em Brasília. Não concordo também. Mas o assassino tem R$900 de bolsa, sim. Não, mas essa é a revolta, também tenho essa revolta dentro do meu coração, no sentido de dizer que nós temos que colocar toda a consciência na cabeça da população, porque nós temos que mudar, é um efeito cascata, a população está sofrendo aqui na ponta. Aí vem aí não vou falar, obrigada. Próximo inscrito. Boa tarde, queria saudar todos aqui presentes, obrigado, as pessoas da bancada. Queria já exaltar que eu agradeço muito a ação do vereador Serjão, da vereadora Neuzinha, são pessoas que realmente têm lutado para representar as pessoas com deficiência aqui na nossa Ilha de Vitória, né, com ações, com iniciativas como audiências públicas. Então, fica aqui esse registro. E quero dizer, venho aqui para reforçar um pouco a questão do porta a porta, que é uma coisa que tem nos incomodado bastante. Primeiro, achar triste não haver aqui, eu não estou vendo, um representante direto do gabinete do prefeito de Vitória, que deveria ter alguém aqui representando ele especificamente, é o meu entendimento. Sinto por isso. Porque, no caso do porta a porta, que é um serviço que vem funcionando bem, tem alguns problemas, como, por exemplo, uma fila de espera, e o serviço tem que ser universalizado, como já foi falado em outras questões aqui, atender a todos, né? Mas como o atendimento a quem está utilizando, ele é um serviço muito bem prestado. E a gente sabe que o porta a porta, passando para o controle do Mão na Roda, que é o serviço intermunicipal, isso vai complicar muito, porque lá também existem demandas lá também, né? E eu estou vendo que, nesse caso em específico, de mobilidade urbana, de transporte para os deficientes, nós estivemos aqui numa audiência específica para o porta a porta, viemos com algumas propostas e pensamentos positivos, e ouvimos de um representante da classe dos empresários, foi uma ameaça. Vai acabar. Ele falou assim, com toda tranquilidade, vai acabar. Como se fosse ele a pessoa que tivesse o poder de decisão, né? Isso é muito triste, muito triste. Eu me lembro até daqueles humoristas que falavam num quadro que se vestiam de indígenas e falavam passinho para frente, passinho para trás. Vitória está começando a dar o passinho para trás, nesse sentido. Então, gostaria de registrar e pedir que as autoridades, a todos que puderem se unir nessa questão de não deixar o serviço porta a porta ser transferido para o serviço Mão na Roda. Muito embora eu acredite que, pelos bastidores da vida, isso já esteja até bem decidido. Muito obrigado. Por favor, só se identifica, seu nome.
Meu nome é Carlos e eu sou um dos usuários do serviço Porta a Porta e já estive aqui em outras oportunidades tratando desse assunto. Ok, Carlos, é porque nós temos 2 subsecretários aqui presentes, mas essa audiência está sendo filmada e gravada e nós vamos passar para o prefeito para que ele possa ouvir tudo que foi debatido aqui e tomar as providências que ele julgar necessárias. Eu okay? agradeço. Importante você em nome se dos manifestar. usuários, eu agradeço. Tá? Quer falar, minha amiga? Fala seu nome, meu amor. Eu sou Nívia da Rocha, usuária do Porta a Porta. Minha amiga. Graças a Deus, tenho essa possibilidade, como o senhor presencia, de eu frequentar a igreja, que é o mais importante na nossa vida, para continuar sobrevivendo e termos condições de aceitação da nossa própria condição. Então, porque até então, antes, quando eu vivia confinada dentro de casa. Então, nessa questão que a gente ouve, eu tenho ouvido, que já ouvi até falar que o prefeito já assinou o decreto de unificação do Porta a Porta com Mão na Roda, eu fiquei muito triste com isso. Porque se realmente isso acontecer, voltarei a ser confinada novamente dentro de casa. Porque eu não tenho família que fique comigo, moro sozinha, não tenho condição na minha rua eu descer para pegar ônibus do lado de baixo, porque tem ladeira, porque na volta eu não tenho quem me suba a ladeira, nem a ladeira onde eu moro, que tem uma rampa, eu não posso subir sozinha, eu preciso de ajuda. Então, eu morando sozinha, que não tenho nenhuma acompanhante, se acabar o Porta a Porta, vai ser uma confinada e vou morrendo aos poucos. E eu não quero morrer agora. Nem nós queremos que a senhora morra. Portanto, nós não sabemos ainda se isso vai acontecer, quão de verdade é nessa informação, mas uma coisa é certa, nós somos vereadores e nosso papel, um dos nossos papéis principais é fiscalizar as ações do Executivo. Então, nós não podemos deixar, e não vamos ficar calados diante de qualquer perda por parte do usuário. Nós temos o dever e a obrigação de acompanhar para que, se houver essa transição, ela seja muito bem feita, sem perdas para o usuário. Você pode ter o compromisso meu, 100%, eu acredito da vereadora Neuzinha também, estaremos atentos e disponíveis para ouvir de vocês. Eu acho que vocês têm nosso telefone, qualquer perda, avisar para que a gente possa, nós vamos acompanhar isso de perto, tá? Não pode haver perdas. Nós temos que andar para frente, não para trás. Tá? Com licença mais um pouquinho, senhor vereador. Porque o Porta a Porta funciona perfeitamente bem dentro dos horários que a gente pede, principalmente para a igreja, como para médico, para dentista, para fisioterapia. Então, o horário que a gente pede, a gente é atendido. Já o Mão na Roda, não. Mão na Roda não atende o horário, porque a gente pede um horário, eles é que faz o horário deles. E a gente acaba perdendo. Eu tinha um médico lá em Vila Velha, eu tive que desfazer do médico lá, porque o Mão na Roda não chegou no horário que foi marcado do médico lá. Nós temos que ser conhecedores dessas diferenças, para, se houver uma migração, a gente exigir que essas coisas boas sejam preservadas, tá certo? Então, se lá é diferente, vamos acabar, tudo bem, pode acabar, desde que mantenha as condições atuais, tá certo? Essa será a nossa postura em defesa dos interesses e das conquistas alcançadas até hoje. Vitória, capital, referência, sempre teve um bom serviço. Não podemos permitir perda de qualidade do serviço, e muito menos
que vocês fiquem ilhados em suas casas. Ok? Mesmo porque também quando a gente solicita, então a diferenciação incidiu muitas coisas. O atendimento no porta a portas, temos sido bem atendidos pelos responsáveis lá, na pessoa da Luciana e Geraldo, têm sido atenciosos quando a gente necessita. Enquanto no porta a porta, a gente muito mal atendido. Vereador na roda. Presidente. É muito mal atendido e, às vezes, eles passam, se a gente pede, e eles não marca, dá uma de esquecimento, é uma confusão lá muito grande. E já perdi muitas vezes. Eu tenho vontade de ir lá nessa praia lá que foi inaugurada. Então não pude até hoje. Então, Vou combinar lá na igreja que eu vou levar a senhora lá, tá? Mas pelo menos uma vez eu garanto que a senhora vá, que eu te levo lá. Fica tranquila. Vocês desculpem, eu só vou aproveitar a autoridade da pessoa que está aí representando a presidência da República, fazer com que um serviço tão bom como porta a porta, como ela falou, o outro falou, eu falei, né, seja continuado, mas que aumente isso aí, porque tem muita gente querendo transporte porta a porta e não tem. De repente, essa linha de crédito lá do governo federal, para aumentar o número de veículos para atender como porta a porta. Ok. O Michel estava querendo dar uma palavra final. Não, aqui, ó, ela está inscrita na frente. Pode falar. Uma boa tarde a todos. Só um minutinho, eu gostaria Michel. de responder à dona Sandra, né, que as oficinas, elas já estão... Né, Você poderia se identificar, por favor? Eu sou Marcela, estou na coordenação do Serviço de Convivência para Pessoa com Deficiência. Ok, tá? Marcela. Em relação ao centro de referência, né, as oficinas, elas já iniciamos as inscrições, tá? Inclusive, ela já está até no site da Prefeitura. Estamos divulgando em todos os espaços possíveis que as pessoas possam ter conhecimento. E as oficinas são dança, né, percussão, informática, natação e hidroginástica, que acontece no Tancredão, massagem relaxante, que é uma oficina exclusiva para as pessoas cegas, né, e informática. E eu gostaria de lembrar, né, de informar que todas essas oficinas, elas não são pensadas apenas pela equipe técnica, elas são demandas trazidas pelos próprios usuários. Né? Ok. E aí, assim, depois a gente vai estar pegando o telefone da senhora para estar, né? É isso que eu ia pedir. Depois que terminar, você poderia dar uma atenção à dona Sandra, Marcela? Muito obrigado, tá? Michel. Vamos. Vereador Sergião, dado adiantado da hora, eu sei que vocês têm uma sessão agora na Câmara. 4h30, temos que terminar em 5 minutos. Só para completar a informação da nossa colega ali atrás que falou, esqueci o nome da senhora, dona Sandra e da Marcela também. Além das oficinas que nós desenvolvemos lá no CRPD, nós temos também os cursos de qualificação profissional para o trabalhador em parceria com o Pronatec. Essa ação que a Sandra tinha falado um pouco mais cedo, que ela recebeu a ligação de uma pessoa, né? Aí realmente nós temos que identificar, né, Marcela, né, Sandra, né, Anabel, para falando que iria completar a turma. É só para esclarecer, nós temos também, além todas essas oficinas, os cursos de qualificação. No caso, nós tivemos, no último ano, a primeira turma integrada, tá? Que foram 13 pessoas, um curso de DJ, de qualificação profissional, DJ iniciante, parceria com o Senac aqui da Beira-Mar, onde foi realizado no CRPD. Foi uma inovação no nível do Espírito Santo e nível de Brasil. Tivemos uma mídia nacional e no estado todo dessa turma, onde que dos 13 alunos que começaram, 10 eram PCDs e 3 não. E aí 11 terminaram o curso com deficiência, vários com deficiência visual, auditiva, cadeirante, física e 2 com síndrome de Down. E todos eles preparados para entrar no mercado de trabalho, gerando trabalho, emprego e renda, e ministrado pelo professor Léo Santos, que é um renomado DJ no estado do Espírito Santo, com uma picape fantástica lá. Então, assim, os PCDs e também os portadores de Down fazendo qualificação para poder abrir o seu próprio negócio, também com acesso ao apoio pequeno e microempreendedor da Prefeitura e o programa do microcrédito. Então, quando a gente fala da qualificação, além dos oficinas, nós estamos falando de toda uma cadeia, que é o microcrédito, apoio ao pequeno empreendedor, e aí nós estamos formando profissionalmente, pode gerar como autônomo seu emprego, sua renda, e está amparado no serviço que a Prefeitura tem a oferecer. E esse ano nós vamos continuar fazendo mais ações dessa, né? Já temos até turma aberta também, com o mesmo perfil, integrado, porque eu acho que o PCD, né, nós temos que preparar e agregar ele cada vez mais na sociedade, não fazer ações só específicas. Nós temos que estar cada vez mais preparados para esse pessoal
nós todos estarmos caminhando juntos e desenvolvendo as ações para todos nós, inclusive para eles. Muito bem, Michel, obrigado. Eu queria registrar aqui também, desculpa até o atraso do registro, mas o meu amigo Darcy, que está aqui representando o vice-governador Givaldo Vieira, seu gabinete, está aqui sempre antenado nas questões de pessoas com deficiência também. É bom que o Darcy tenha aqui, o governo do Estado, que já aderiu ao programa, reforce com o vice-governador todas as demandas que estão sendo pleiteadas aqui. Passo para a senhora, por favor, se identifique. Boa tarde, meu nome é Mafalda, represento a Associação de Conselho de Saúde de Maria Ortiz. Eu já estive aqui uma vez na audiência, pelejei aí até que eu consegui um carro porta a porta, que está pegando um menino. Mas aquele carro só está sendo muito pouco, Sérgio, porque tem 250 meninos na espera. E esses meninos, como fica? Agora vocês estão falando aí que estão querendo tirar o porta a porta. Não pode tirar o porta a porta, não. Tem que aumentar o porta a porta. Entendeu? Tem que ter pelo menos uns 3 a 4 carros. Porque é muitas crianças que estão lá na espera. E os pais, coitados, ficam desensopidos de ver essas crianças sem fazer nada, sem fazer até um tratamento como precisa. Que nem esse que eu vim aqui, lutei, recebi o carro está lá pegando o menino, sempre nos dias que precisa. É muito pontual o carro, esse carro porta a porta não pode acabar, né? E essas outras crianças? Como fica? Nós precisamos de aumentar esses carros, Sérgio. Tá não certo, pode dona acabar. Mafalda. Vereador? Está registrado e nós vamos lutar ao máximo para que, como eu disse, a qualidade não caia, e sim melhor. Só vamos... Né? Melhorar mais, ter mais carro para pegar essas outras crianças também. Ok. Vereador, né? eu queria aproveitar aqui e dizer, eu estava na audiência pública, a senhora estava aqui, lembrar, vereador Sérgio, que esses carros foi uma contrapartida que o governo do Estado, na época, mandou alguns carros para atender junto ao município, houve uma contrapartida, e nós temos carros que estão quebrados, então eles têm que estar consertando esses carros. A primeira lista de espera, na época, sumiu, a lista de espera, falaram que tinha sido feita por um estagiário, sumiu a lista de espera, essa já é a segunda lista de espera. E também os profissionais do porta a porta, o que a gente soube que as pessoas gostam, é que eles têm mais carinho para parar e receber as pessoas. Né? Então, eles param, eles descem, eles dão atenção. Então, tem que fazer também um curso de capacitação, porque tem gente que para... Estão aí? Então, já fizeram elogios aqui nessa casa. Geraldo e Luciano Uma salva de palmas para eles. E houve uma fala, tá vendo? Não sabia nem que era o senhor, mas lá no Alto do Morro Santos Dumont, nas comunidades altas, falando do carinho, de como eles param, que eles esperam, que eles descem, ajudam a subir. E também foi defendido muito aí o nome da Luciane no dia da audiência, não a conhecia também. E falando sobre a atenção, quando as pessoas procuram, ligam para botar o nome de espera. Então, tudo isso, às vezes, não é o carro mais bonito. Essa atenção que está sendo dada é que está sendo defendida aqui, eu acredito. Importantíssimo. O vereador Sérgio, o senhor faz parte junto com a gente. Fazer com amor, né, vereador Nilson? Fazer com amor. Nós somos da Comissão de Saúde e Assistência, e o senhor faz parte dessa comissão, que eu tenho um maior carinho. Nós conversarmos, fazemos uma visita e discutirmos melhor, junto com a Sectran. Para finalizar agora, o último inscrito, nosso amigo Tomé, do Instituto Braille. Ô, Sérgio, tenho 2 coisinhas para colocar, 3 pontos para colocar aqui. Vou colocar um básico que a vereadora Neuzinha, inclusive, ela tem conhecimento, que ela até me procurou há uns 2 anos, sobre aquela área, depois, vereadora, lá de Jardim Camburi, onde houve um acidente de um companheiro meu, lá do Instituto Luiz Braille, que a acessibilidade até hoje em Vitória ela está precária. A prefeitura quer fazer bonito. Bonito para quem enxerga. Porque para a pessoa com deficiência é inseguro. O deficiente não tem segurança de andar na praia de Jardim Camburi, na praia de Camburi. Por quê? Eu moro lá na Atlântica Ville e não posso descer da Atlântica Ville até a praia se eu não tiver alguém, como dizendo no popular dos cegos, guinchando o cego. Porque
Nós não sabemos como andar, porque a praia de Camburi, ela não tem acessibilidade nenhuma. E até hoje, aconteceu um acidente lá, com um colega, e a prefeitura até hoje não fez nada, colocou lá uma fitinha lá, aquilo lá não resolve nada. Por que não faz igual a Vale fez na subida do viaduto, colocando aquele guarda-peito lá para poder ter segurança para a pessoa com deficiência? 2 metros quase de altura, que um colega caiu, gente, isso é incrível. E até hoje a prefeitura nada fez. A Secretaria de Obras nada fez. Solicitar, entendeu? Caminhar. A vereadora teve lá, o vereador Serjão também acho que teve algumas ações, eu não me lembro, entendeu? Outro ponto também que nós estamos reclamando, a própria frente à Prefeitura de Vitória, agora eu vindo aqui para a Câmara Municipal, eu bati a testa num poste do lado, numa entradinha da Prefeitura, gente. Acessibilidade ali, nada. Gente, nós estamos em frente à Prefeitura. O Palácio, uma Prefeitura aí, gente, que não tem as condições para um deficiente, ela é precária. Vitória está difícil. Então vamos discutir acessibilidade para quê? Acessibilidade não existe em Vitória. Fazer coisinhas bonitinhas. O povo quer ver isso, né? Mas o deficiente está querendo, gente, condições de ir e vir. Porque ficar dentro de casa. Outra coisa agora, também o que eu quero colocar para os CRAS e também para o CRPD, e para os conselhos, é que procure também as instituições, porque não adianta nada criar cursos para pessoas com deficiência se as instituições não são informadas. Porque sem saber o que as instituições, quantas pessoas as instituições podem mandar. É igual agora esse curso de massagem aí, eu fiquei triste porque nós ficamos sabendo, o membro que participa do Instituto Braille, mas ele mora em Cariacica, ele não pode fazer esse curso. Espera aí, a instituição de referência dele é Vitória. Não importa se ele mora em Cariacica, se ele mora na Serra, ele é inscrito no Instituto Braille. Então, gente, temos que ver primeiro as instituições, porque a maioria das pessoas com deficiência, ela tem uma instituição que ela representa. Ok, Tomé, está registrado, muito obrigado. Alcione quer dar uma palavra de fechamento aí e vamos partir para o encerramento. Só um minutinho, só um minutinho. Fala. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, e assim, me colocar à disposição para que vocês precisarem, qualquer questão relativa ao Plano Nacional, bem? Okay. E queria aproveitar, né, que o Tomé hoje, né, colaborou aí com a fala dele, informar também o seguinte: o Pronatec Viver Sem Limite, os municípios fazem a adesão para poder ter acesso lá ao Sistec para fazer as matrículas, e as entidades que atuam a nível regional e estadual também. E o Instituto Braille já fechou com a gente, é um dos parceiros do governo federal atualmente. Em Vitória é o único para fazer as matrículas de pessoas com deficiência. Tudo bem, Tomé. Nos cursos parabéns. do Pronatec. Puxa aí, é isso, você. Não só deficiente visual, isso bem lembrado, tá? Para qualquer tipo de deficiência, né, Tomé? Pois não, Instituto amigo. Braille. Pode falar. Chega perto aí do microfone. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa, né? Estou sentindo falta do lavrador. Antigamente tinha um lavrador e poderia ajudar o portador de deficiência. Cão-guia? O guia, cão de guia, né? Até lá, quando ele faleceu, antes de falecer, ajudou muita gente. Só teve um em Vitória. E de lá para cá não vejo nenhum falar do lavrador. Sim. Foi colocado aqui que o projeto tem um centro de construção para preparação, mas esses cães vão para o estado todo. O que está em Guarapari que vai ser... Não é Guarapari não, é Linhares, né? É Alegre. O centro está sendo construído não só para preparar instrutores, como para criar os cães, animais. reproduzir lá. Para distribuir para o estado todo, não é só para todo. ficar lá não, fica tranquilo, tá bom? É porque sim, falta para os visuais, que nem está fazendo a reclamação de... o tema dele, né, que é geral em todo lugar, mas com cão-guia seria bem mais fácil. Tem grande Vitória. Ok, muito obrigado. Ok, pode deixar que nós já está registrado, já está encaminhado, já está acontecendo na Cidade Alegre, nós vamos acompanhar para que esses cães possam vir para cá atender Vitória também.
e que venham bem alegres. De lá para cá. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Alcione, que tão bem explicou o projeto. Agradecer a Anabel, que está aqui representando a Secretaria de Ação Social, o Michel aqui também. A Graça, nossa contribuidora de sempre. Vereadora Neuzinha, parceira, e também muito atenta a essas questões. O Banco do Brasil, aqui representado pelo companheiro, amigo aí, Brumati, e todos vocês, entidades, o IPAJ-JM, a PAI, o senhor Pedro Bassini, representante do vice-governador Givaldo, as funcionárias da Ação Social, os usuários do sistema, o CREF está ali com o Robertinho, o Instituto Braille, minha amiga Lívia, o senhor Luiz, o flamenguista, desculpe, o vascaíno Felipe. Calma, Felipe, calma. Os operadores do sistema porta a porta, que não só fazem o seu papel, mas fazem, sobretudo, com muito amor, por isso são apreciados por todos. Tá? E toda a equipe da Câmara que está aqui nos dando suporte, a equipe do gabinete, Fernanda, o Daniel e o senhor Raimundo, todos que estão, nosso staff que está aqui propiciando esse momento muito proveitoso. Obrigado a todos, está encerrada a audiência pública. Obrigado.